Glória a Deus. Pode ficar em pé, não era para você sentar, não. Nós vamos falar hoje sobre fé. Sobre fé. E fé não é algo que se explica, fé é algo que se vive. E sempre que nos movemos em fé, toda honra, glória, louvor, adoração é aquele que gera pela sua palavra a fé em nós, nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos. Por isso eu gostaria que, enquanto a equipe ministra esse louvor, você pudesse fazer uma declaração de fé ao Senhor. Faça uma oração, porque ao final você vai fazer outra, eu tenho certeza. Faça essa oração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Curado eu vou, se tudo der certo, mas se não der, não adoro pelo que Ele faz,
Você crê nessa verdade? Aplauda Ele mais forte. Se Ele é Deus acima das circunstâncias, aplauda Ele mais forte. Se Ele é o teu Deus, o Deus da tua casa, o Deus poderoso, aplauda Ele e dê um grito de avivamento. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é contigo, homem valente. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que a grande maioria conhece a história de Gideão, esse rei. Ele foi rei em Israel. E o feito que sempre nos vem à mente quando falamos em Gideão é a vitória dele sobre os midianitas. Gideão, com 300 homens, e se você ler o texto, são 300 lambedores. Está escrito lá, aqueles que lambiam a água. Ele derrotou 135 mil midianitas, com 300 lambedores de água. E Deus disse para ele: separe aqueles que lambem a água como cachorro. Não foi isso? Não é isso que está escrito? Você sabe por que isso? Porque eram os da pior espécie. Eram os piores, não eram os melhores. E Deus disse: você vai vencer com esses 300, para que o povo saiba que eu estou com vocês. E já estou indo para o final da ministração. Já dá para fazer o apelo. Querido, Deus é que batalha as nossas batalhas. A gente que é teimoso e quer guerrear, e se estressa, e cansa, e chora, e teima, e sapateia, quando a luta é dele. Esse contexto de Gideão, dessa história de Gideão, ele vem num período em que o povo tinha abandonado a Deus, como era seu costume, aliás. E como eles se afastaram de Deus, haveria 7 anos que eles iam sofrer na mão do inimigo. E Gideão é levantado nesse período, nesse contexto, onde havia um afastamento de Deus, onde o povo não estava rendido aos pés do Senhor, onde havia uma anarquia, onde cada um fazia o que queria. E no reino de Deus as coisas não acontecem assim. Aliás, em nenhum lugar decente e correto as coisas acontecem assim. Deus não é um Deus de anarquia, Deus é um Deus de ordem. Então veja o contexto em que Gideão é levantado. Em Juízes capítulo 17, creio que é capítulo 7, eu que devo ter anotado errado. Capítulo 7, versículo 6. É lá que fala dos lambedores. Deus mostra que dentre aquele povo em desordem, haviam pessoas sim, que queriam fazer o que é correto. Que desejavam fazer o que é correto, muito embora a sua vida não estivesse talvez tão correta assim, tão boa assim. Mas Deus sempre vinha no socorro do seu povo. Aquele povo olhava ao redor e não tinha, naqueles dias, um modelo. Não havia um profeta. Não havia alguém que desse uma palavra de ordem. Foi um tempo muito difícil. Essa foi a era dos juízes. Deus levantou líderes. Mas não era um profeta.
com Moisés. Um grande líder onde eles pudessem receber aquilo que Deus falava através de uma voz profética credenciada, avalizada. Então Deus levantava esses homens, esses juízes, para falar alguma coisa. Então algo precisava nesses dias melhorar. E talvez aqui esteja a primeira lição dessa ministração. Toda e qualquer melhora precisa estar centrada em Deus, senão ela não é verdadeira. Toda melhora verdadeira, ela precisa estar centrada em Deus. Então pense rapidamente o que precisa melhorar na sua vida. Precisa estar centrado em Deus. Deus precisa estar nesse negócio. Ó, está no avivamento lá embaixo também. Deus precisa estar nesse plano. Deus precisa estar nesse propósito. Israel precisava de uma melhora. Israel precisava sair daquela perseguição do adversário, que lhe roubava a colheita, que lhe roubava o gado, que lhe roubava tudo que tinha, por permissão de Deus, porque o povo tinha se afastado. Então, precisava de alguém que tivesse a visão, a palavra de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus. E toda a orientação de Deus, presta atenção no que eu vou dizer, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Nenhuma palavra profética, nenhuma palavra de alguém, seja quem for, por mais crente que for, ela tem credibilidade se ela não estiver em linha com a palavra de Deus. Ela precisa estar em Deus, para que ela possa surtir seus efeitos, conforme o plano de Deus. Tudo que nós fizermos, que não estiver centrado nos princípios da palavra de Deus, ali na frente, o muro estará desalinhado. Quem é da construção civil aí sabe, ou quem já construiu alguma coisa na vida sabe, uma casa, um muro, uma casa de cachorro, qualquer coisa, foi fazer bem feito. Ele alinhou, ele pôs o prumo, ele traçou uma linha, e ele ergueu os tijolos na linha, e ele foi construindo numa linha, a partir de uma referência. Não sei se tem um termo técnico, mas é isso aí. Se você está pensando em algo para o futuro, você quer melhorar algo na sua vida, você tem um plano na sua vida, você tem um projeto na sua vida, se isso não estiver de acordo com os princípios da palavra de Deus, ali na frente, esse negócio vai estar torto. Então é preciso ficar atento àqueles que o Senhor levanta a cada tempo para ministrar ao povo, para trazer uma palavra ao povo, porque Deus sempre levanta alguém com um propósito e com um significado. Deus levantou você. 30% acreditaram nisso. Deus sempre levanta alguém, queridos, com um propósito. Deus sempre levanta alguém com um significado, e esse alguém é você. Agora você acreditou. Essa pessoa que tem significado é você, e sou eu. Pode perceber que por mais que a gente pense que a gente não influencia pessoas, todos os dias nós fazemos isso, é ou não é? Nem que seja a nossa esposa pela fé, a gente influencia.
Você sempre estará influenciando alguém. Por mais que você diga, olha, eu não quero saber disso. Porque aqueles que não influenciam são influenciados. Deus levantou você com um propósito. Deus levantou você com uma missão. Deus levantou você como uma referência. Deus levantou você como um homem ou uma mulher de Deus, dele, para estabelecer um alinhamento naquilo que ele tem para esses dias. Você crê nisso? Dá um aplauso a ele. O nome Gideão vem de uma raiz que significa cortar fora. Eu gosto do significado de nome. Já perceberam isso, né? Ainda mais nos nomes bíblicos. Porque na Bíblia, e é da cultura hebraica, todo nome carrega esse propósito. Todo nome carrega algo com ele, na pessoa. Então Gideão significa cortar fora. E esse cortar fora tem tudo a ver com talvez a primeira missão que Gideão teve, que está lá em Juízes capítulo 6, versículo 25. Você pode ler lá, acompanhar. Juízes capítulo 6, versículo 25. Diz assim: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Gideão tinha essa primeira missão: cortar fora os ídolos do seu pai. Derrubar aquilo que roubava a glória de Deus, que tirava a glória de Deus e que estava dentro da sua casa. Deus nunca vai começar uma obra na sua vida fora de você. Deus nunca vai começar algo na nossa vida fora de nós. Ele vai começar dentro da nossa casa. As mais terríveis guerras você enfrenta onde? Na família, querido. Eu não tenho dúvida disso. Porque se essa não é a realidade de alguém, por misericórdia, ora por mim. Ele tinha a missão, esse cortador de ídolos, de derrubar a idolatria dentro da sua casa, dentro das suas gerações, dentro da sua ascendência, extirpar o legado e a herança que não vinha da parte de Deus. Eu e você tivemos essa bênção através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que cortou a raiz da iniquidade na nossa vida, que nos deu vida nova, a preço de sangue, num sacrifício que jamais se repetirá. Deus fez isso por nós em Cristo Jesus. Dê um aplauso a Ele. A Bíblia diz, olha como é importante o nome. A Bíblia diz que o meu nome e o seu nome, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, aquelas pessoas que nasceram de novo, tem o seu nome escrito no... Viu a importância do nome? O nome está escrito no livro da vida. Eu não sei, sinceramente, se esse nome que está escrito lá no livro da vida é esse nome que a gente usa aqui. Eu não sei. Eu creio que não. Porque em Cristo Jesus recebemos uma outra identidade. Mas eu não estou me importando muito com o meu nome.
O que me importa é o sobrenome que o Senhor me deu em Cristo Jesus, porque é o dele, que eu também não sei, mas eu sei que eu sou filho e herdeiro do trono junto contigo, e que está escrito lá naquele livro, o nosso nome e sobrenome, e está escrito lá, Filho de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Esse nome, essa importância, essa referência, esse legado, esse propósito, nós já carregamos aqui na terra. Então não preocupa não, se você for procurar agora o significado do teu nome, e for um significado meio ruim. Que tem, né? Tem gente que tem um significado de nome aí que não é legal, é ruim. Coisa feia mesmo. Mas não se importa não. Porque o registro espiritual é filho de Deus. O nome que ele te deu e o sobrenome que é dele. Então, a herança, o legado que você tem e a missão que você tem, ela está conectada a quem você é no reino dos céus. Gideão provou isso, Moisés provou isso, Abraão provou isso, José provou isso, Raquel provou isso, e tantas outras pessoas que estão citadas aqui na Bíblia. Então você e eu, nós estamos entrelaçados com o reino dos céus, através de uma missão, através de um propósito, que o Senhor Jesus nos entregou. Quando Deus manda Gideão derrubar os altares de seu pai, ele diz: levanta um altar para mim. Naquele lugar, demarca esse território. Aquele lugar será consagrado para mim. Levanta. E aqui está uma outra grande lição. O propósito da nossa vida nos faz construtores, levantadores de altares. Sabe qual foi o primeiro altar que você levantou na sua vida para o Senhor Jesus? Quem arrisca? Foi o dia que nós nos tornamos um altar de adoração a Ele. Porque nós somos um território. E todo lugar onde tem um altar também tem sacrifício. E lá nós entregamos a nossa vida como sacrifício. O Senhor Jesus cortou o bosque, destruiu o altar, cortou os postes ídolos e levantou um altar de adoração a Ele na minha vida e na tua vida. E você não aplaudiu o Senhor. Isso não é uma figura de linguagem. Isso é verdade. Porque se você estudar só um pouquinho, você vai ver que os altares eram levantados aonde? Nos lugares mais altos. Aonde pudesse ser visto. Esse é você. E esse sou eu. Jesus precisa ser visto e ser adorado na nossa vida, através da nossa vida. Isso é a missão, esse é o propósito. Porque se nós nos derramamos em Cristo Jesus para receber uma nova vida, se nós nos entregamos, isso tem um propósito: fazê-lo conhecido.
e através do conhecimento e da revelação de quem é o Senhor, e do poder que Ele tem, e influenciar outras pessoas, estabelecendo uma linha de referência, para que muros sejam construídos de uma forma reta. Muros aqui é só uma figura de linguagem. Você compreende? Então nós temos, olhando para a vida de Gideão, que teve tão grande comissionamento, tão grande missão, eu pude estar enxergando o que Deus está fazendo hoje, e faz através de nós. Homens e mulheres que têm recebido de Deus a graça de caminhar com Ele, de ter Ele dentro da gente, e poder ser um altar de adoração dEle. Ser uma referência para todo aquele que olhar para a nossa vida e quiser estabelecer um caminho para a sua. Essa palavra, esse comissionamento a Gideão, que também é o nosso da igreja, ele vem desde há muito tempo, e eu anotei um texto aqui que está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, que eu quero ler, para que você possa entender um pouquinho mais. Diz assim o texto, Deuteronômio capítulo 7, versículo 5. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. É claro que essa referência aqui, ela está bem contextualizada no Antigo Testamento. Mas eu quero que você faça uma viagem agora e você vá até o dia da crucificação. Quando Jesus foi sacrificado, crucificado, como o Cordeiro Santo de Israel, que tira o pecado do mundo, aquele lugar, o Gólgota, o lugar da crucificação, foi o altar da adoração. Foi o altar da redenção. Foi o altar da vida. Foi o altar do sacrifício, sim. Foi o altar do derramamento de sangue. Foi um altar de dor. Mas foi o altar da vitória. Você está entendendo qual é a minha missão e a tua missão como igreja? Você está conseguindo compreender que a nossa chamada e a nossa missão não tem a ver com questões de ordem natural e nem está limitada a fatores externos? Que a minha missão e a tua missão não estão conectadas com aquilo que nós podemos em nós mesmos, mas por aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Não olhe para você mesmo. Não olhe para aquilo que você não pode, para aquilo que você pode. Tenha certeza do que Deus está fazendo. Deus te separou para o louvor da glória dEle. Deus te separou para viver nesse tempo, para cumprir algo. E se Ele separou, é Ele quem capacita. Você é alguém muito especial para Ele. Você carrega em você mesmo algo muito especial para esses dias. Você tem um propósito dentro de você. Tem uma missão dentro de você. Jesus está em você. E você cumprirá, independentemente daquilo que você está pensando sobre você nesses dias. Amém? Basta você dizer sim. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer, Senhor. Eu desejo cumprir, Senhor.
Basta você dar passos firmes. Naquilo que o Senhor deseja e quer. Quando Deus chama Gideão, aonde ele estava? Em que lugar ele estava? E o que ele estava fazendo? Gideão malhando trigo. Aonde? No lagar. E vocês já se atentaram que o lagar não é um lugar que se malha trigo? O que se faz no lagar? Se amassa uva. Uau! A Bíblia diz que Gideão malhava o trigo no lagar. O trigo era malhado em lugares mais altos, aonde havia vento, porque havia debulha. E depois, eu não sou muito bom nisso, qualquer coisa me corrijam, os agricultores, os produtores rurais, debulhavam o trigo, aí eles iam jogando, como é que chama isso? Jogando, abanando, para separar a palha. Então precisava ter vento. Para que Gideão fosse para o lagar, malhar o trigo, tinha que ter um propósito. Porque um homem de Deus precisa fazer as coisas de Deus no lugar certo. Deus mandou você fazer o que você está fazendo nesse lugar que você está fazendo. E a lógica de Deus, às vezes, ela não é assim como a nossa. Nós estamos vendo aqui nesse texto. Acontece que, como eu disse no início, que aquele povo estava debaixo dos olhos dos midianitas e dos demais adversários. E eles ficavam esperando a safra, a colheita do povo de Deus, para ir lá e roubar a colheita, e roubar o gado, e roubar os animais. Então o Gideão, que se achava o menor de todos, ele tinha uma estratégia. Vou malhar o trigo no lugar onde eu não esteja sozinho. Por isso ele ia para o lagar. Era um lugar onde havia movimento, porque o lagar, ele tinha um ponto estratégico, onde várias pessoas podiam ir, se ajudavam no amassar da uva. E ele estava ali estrategicamente. Você está vivendo num lugar estratégico. Amém? Você está vivendo anos estratégicos para Deus. Deus tem um propósito onde você está. Por isso, se você de repente está malhando o trigo, figura de linguagem, você está malhando o trigo exposto, porque a lógica diz isso, talvez seja a hora de ouvir a voz de Deus e ser estratégico, para que a colheita que Deus te deu não seja roubada. Toda pessoa que se isola, até para fazer algo que é de Deus, ela corre um grande perigo. Gideão misturou-se àquelas pessoas, porque ele tinha medo de ser atacado pelos midianitas. Ele estava sozinho. O que você está fazendo que está fazendo sozinho? E que a gente pode ajudar você?
sua célula pode ajudar você, e que seus irmãos podem ajudar você, e você não passar por esse medo, mas estar executando o que Deus pediu para você executar em proteção. Diz para alguém aí, você não está sozinho. Diz de novo aí, vai. Aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos, que ordenou que fizéssemos, não tem desculpa para não fazermos. Gideão podia dizer, olha, eu não vou colher esse trigo aqui, porque, poxa, onde é que eu vou bater esse trigo? Onde é que eu vou debulhar esse trigo? Onde é que eu vou abanar esse trigo? Segundo meu pai, é abanar. Está errado esse termo, é com ele. Abanar o trigo. Onde que eu vou fazer isso? Acho que é melhor deixar esse trigo assim. É nada. Deus te deu criatividade. E Deus te deu unção, poder, autoridade, ousadia para fazer o que Ele deseja que você faça. Tenha coragem. Foi isso que o Senhor disse a Gideão. Nós vivemos uma era, querido, onde nós somos literalmente libertadores. E nós só somos libertadores porque um dia o Senhor nos libertou. Olha quantas batalhas você já venceu. Olha quantas lutas você já venceu. Pensa só em 2017, quantas batalhas você venceu. Quanta guerra. E você está aí firme. Você é um libertador. O que nós precisamos nesses dias, na nossa nação, é de uma palavra que liberte. Deus está fazendo a sua parte. Como diz a nossa vinheta no início, Deus está passando em revista a nossa nação. Mas tem algo que é meu. Tem algo que eu preciso fazer, que o Senhor colocou na minha mão. Tem propósitos dele que estão aqui, que Ele colocou na minha mão e eu preciso executar. E executar no lugar certo, na hora certa, da forma correta. Olha que exército tremendo nós somos. Qual o propósito de Deus para a sua vida? E para a minha? Tudo se resume, tudo na nossa vida, em saquear o inferno, em ganhar vidas para Jesus. Eu estava falando com o Edilson essa semana. O Edilson é o novo presidente da Associação Bom Samaritano. Cadê o Edilson? E já está trabalhando, deixa trabalhar. Isso aí. E tivemos uma longa conversa uma tarde aqui. E ele expôs muitos planos e falando do que ele deseja, o que ele pensa, o que ele sonha. Eu também fui falando um pouquinho, porque eu gosto de falar um pouquinho, e nós passamos uma tarde aqui conversando, anotando e planejando, até porque a Casa de Recuperação já está aí, daqui a pouco nós temos que nos mexer mais efetivamente para isso. E no final da conversa, eu disse, Edilson, essa é a parte
humana. Isso é o que nós precisamos fazer, esse é o nosso trabalho. Mas se tudo isso que nós estamos expondo aqui não tiver o firme propósito de ganhar vidas para Jesus, nós só gastamos tempo. O propósito final é libertar um povo cativo. Deus não queria levantar Gideão para a guerra. Deus queria e levantou Gideão para ouvir a sua voz e obedecer. Porque eles não deram uma pedrada nos midianitas. Pode olhar no texto. Um exército de 135 mil homens foi vencido no quebrar dos cântaros. Não fizeram força. Deus venceu essa batalha para Gideão. Você entende que às vezes você e eu, nós estamos cansados numa batalha, a qual Deus só está olhando e está dizendo, não é para batalhar assim, só me escuta. E a gente teimosamente quer fazer do jeito da gente. Gideão levantou primeiro 35 mil homens. Depois desses 35, 22 mil saíram. Depois ficaram só 300. Porque Deus disse, sou eu que vou fazer isso aí. Fé. Fé. Para obedecer a palavra de Deus, é preciso fé. Para ouvir a palavra de Deus, precisa sensibilidade do Espírito Santo em nós. Mas para obedecer, é preciso fé. Compreende? E como é que... Vou depois para esse lado. Deixa eu voltar. Quando nós olhamos para as nossas capacidades, para as nossas condições, virão as frustrações, porque nós somos limitados. Quando nós olhamos para alguma coisa que a gente tem para servir a Deus, nós ficamos frustrados, porque nós somos limitados. E esse processo, esse momento, Gideão passou. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 13, quando Deus fala com ele sobre a sua missão, diz assim, que ele respondeu ao Senhor: ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Quando Deus está diante dele, o que ele faz? Ele traz a lamúria do que ele estava vivendo, sabendo que o povo estava vivendo isso porque tinha desobedecido a Deus. E ele diz, Deus, tudo bem, mas você é Deus, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que nós estamos sofrendo desse jeito? Por que é que nós estamos há 7 anos sendo roubados, assaltados? Por que estamos nessa miséria, Senhor, se tu é Deus? Se o Senhor é o Senhor, aquele que nossos pais contam, que nos tiraram da terra do Egito, o que o Senhor está fazendo? Vamos parar de reclamar. É isso que Deus está dizendo para ele. Não traga à memória o que te traz desesperança. Traga à memória o que te traz esperança. Traga à memória as vitórias que se estabeleceram. Traga à memória o que você viveu de bom em Deus.
Ah, mas eu não acredito mais, porque eu estou muito frustrado com as pessoas. Eu também. E todo mundo aqui está. Esse não é o privilégio dos santos. Dos santos todos, né? Não dos santos. Esse não é o privilégio dos crentes. Todo mundo aí fora está frustrado com alguém. Você já pensou se nós parássemos porque alguém nos frustrou? Apóstolo, mas você não sabe quem foi. Eu nem quero saber quem foi. Porque eu já tenho as minhas lembranças. Então você luta a guerra aí sua pessoal, eu luto a minha. Gideão começa a falar de coisas, a trazer argumentos e coisas para Deus, dizendo: Deus, se tu és Senhor, por que aconteceu isso? Se tu és Senhor, por que acontece aquilo? Se tu és Senhor, e de repente a gente às vezes se pega assim: Senhor, se tu és Senhor, por que essa luta? Por que a falta disso? Por que, Senhor, aquilo? Por que essa pessoa? Por que aquela? Deus não está perguntando isso. Depois o Senhor fala com ele de novo, e no verso 15 do capítulo 6, nesse comissionamento que o Senhor dá para ele, ele dá a seguinte resposta: Ah, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor da casa, e eu o menor da casa de meu pai. Quando Deus diz: Gideão, você vai libertar o meu povo. Como farei isso, Senhor? Eu sou dessa família menorzinha aqui, ó. E dentro dessa família pequena, Senhor Jesus, menorzinha, pobrezinha, eu sou o menorzinho deles. Ele traz uma circunstância fática, verdadeira. Mas é Deus que está falando com ele. E é Deus que está falando com você. É Deus que está quebrando essa mente, que talvez tenha colocado obstáculos para o propósito dele. Se Deus te levantou como um homem ou uma mulher, segundo o seu coração, estabeleceu princípios na tua vida, te colocou numa igreja, te plantou numa célula, te deu a salvação, te fez uma pessoa alegre, é porque Ele está te credenciando para o que é dele. Acredite nisso por misericórdia. Não vive uma vida religiosa. Não tenha saudade de nada do que ficou para trás, especialmente o que Deus desaprova. Não tenha nos seus lábios um discurso saudosista. Não lute para ser o menor, quando Deus está dizendo que você é vencedor nele, que você é cordeiro do trono, que Jesus morreu por você, que Deus está em ti através do Espírito Santo e tem te credenciado para uma vida vitoriosa. Não tenha outra mensagem no teu coração, querido. Isso não é administração de autoajuda, isso é a palavra de verdade que faz de você e de mim vencedor nele. E não porque eu estou dizendo, é porque a palavra de Deus está dizendo. Todas as manhãs quando você levantar, levante-se como um vencedor. Isso está muito em moda agora, né? Só que essa moda aí Jesus já tinha inventado há muito tempo. Todas as manhãs, presta atenção, fazer exercício. Quando você levantar, espreguiçando ainda, está ajeitada bem no corpo assim, antes de tomar 2 copos d'água em jejum, você diz assim: acordou um vencedor. Você entendeu isso?
Daí você toma 2 copos d'água em jejum. Faz muito bem para a saúde. Não tem nada a ver com a água, não tem água. Não tem nada a ver com a água, viu? Isso é só uma dica boa. Porque efetivamente, a cada manhã, lá na sua casa, acordam vencedores. Porque o Senhor Jesus nos fez assim. De repente você tem naquele dia, ou naqueles dias, algo tremendamente difícil para encarar. Saiba que 1 com Deus é a maioria, 2 é covardia. Então se você está com Deus, você já é a maioria. Se você está casado, covardia, já são 2. Se nós conseguirmos entender isso hoje aqui, de quem nós somos no reino e para o que nós nascemos, nós mudamos a nossa nação. Eu estou falando a verdade. Nós mudamos a nossa nação. Nós que eu estou dizendo, nós aqui. Nós mudamos a nossa nação. Quem ouviu o discurso do Lula antes de ser preso? Eu ouvi tudo. Ouvi tudo. Mais um pouco. Eu queria ouvir. Esse cara não é burro, não. Esse homem teve a oportunidade de mudar a história da nossa nação. Teve ou não teve? Como todos os demais presidentes. Mas ele esteve no momento estratégico da nação brasileira e não soube aproveitar. E no desespero que se encontra agora, ele falou algo. Eu estava até, foi de meio-dia, eu estava tomando um shake, por incrível que pareça, eu já disse, eu tomo shake, querido. Você também, né, Michael? Eu estava escutando, aí ele disse assim, eu não sou mais uma pessoa. Vocês ouviram isso? Eu sou uma ideia. Está amarrado em nome de Jesus. Eu tiro em nome de Jesus isso da tua mente. Desconstruo pelo poder do nome de Jesus, da tua mente, do teu entendimento e da tua casa. Porque dentro de você está Jesus, o Salvador. E Ele não é uma ideia, Ele é uma pessoa. E habita dentro de você. E nele há prosperidade, vida, caráter, para você viver todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Mas ele disse isso. E disse isso sabendo o que estava dizendo. Você vai ver muita gente aí da esquerda dizendo, eu sou Lula. Você vai ver. Muita gente da esquerda dizendo, eu sou Lula. Por que eu estou te mostrando isso? Porque os cristãos, queridos, lá no princípio, receberam esse nome, cristãos, porque eles eram tidos como pequenos cristos. Então não interessa se era o Samuel, o André, o Michael, a Emanuele, o Paulo. Quase lembro, eu não lembro dele. Eles vão perguntar, você é o Samuel? Você é cristão? Você é um pequeno Cristo? Você é um pequeno Cristo? Você é um pequeno Cristo? É uma identidade dentro da pessoa, que tem a ver com o propósito daquele que nos gerou. E não tem homem na face da terra que vá assumir esse lugar. Nunca. Não tem. Por isso que vocês estão vendo, e todos estamos vendo, a destruição de uma pessoa, que eu espero que enquanto o Senhor Jesus seja salva. Gideão, um cortador de ídolos. Gideão, um destruidor de altares, trazia nele, no nome dele, uma missão. Você traz em você e eu em mim uma missão. Nós somos libertadores, porque aquele que nos libertou
nos libertou de verdade, nos fez verdadeiramente livres. Dê aplauso a Ele, em nome de Jesus. Não estou falando de política aqui não. E não estou falando de partido A, B ou C. Eu estou falando de uma batalha espiritual que tem repercussões ideológicas, financeiras, econômicas e religiosas. Um plano diabólico, queridos, que envolve partido A, B, C, D, Y, Z. Que envolve pessoas que querem um poder que só o Senhor Jesus tem. E todo aquele que quiser ser idolatrado nesse poder, quer pegar a missão do Salvador para si. E isso é o caos na vida. Se tiver curiosidade de ler a vida, a história, a biografia de alguns filósofos, homens muito inteligentes da história, veja a história da morte deles. Terrível. Terrível. Qual é o teu propósito? Para que você nasceu? Para o que Deus te gerou? O que Deus está dizendo para você? Vai nessa tua força. Foi isso que Deus disse a Gideão. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. E complementa o Senhor: porventura não te enviei eu? O que Deus está dizendo para nós é: vai nessa tua força. Diga o teu nome. Vai nessa tua força, de novo. 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 De novo. Vai nessa tua força, de novo. Vai nessa tua força. Por acaso não foi Deus que te enviou? Por acaso não foi Deus que te separou? Por acaso não foi Deus que te credenciou? Vai nessa tua força e livra-te desse mal que tem rondado a tua casa. Vai nessa tua força e livra-te desse vício que tem assolado a tua vida. Vai nessa tua força e seja um libertador dos teus filhos. Vai nessa tua força e seja um libertador do teu esposo, da tua esposa. Vai nessa tua força e conquiste esse trabalho, esse emprego. Vai nessa tua força e conquiste esse novo cliente. Vai nessa tua força e leia a palavra de Deus todos os dias. Vai nessa tua força e ore sem cessar. Vai nessa tua força e faz aquilo que o Senhor disse que é para você fazer. Apenas vá nessa tua força. Não foi Deus que te enviou? Vai nessa tua força. Dê um aplauso ao Senhor. Aí Deus diz também para Gideão. O texto diz assim: já que estou contigo. Deus é incrível. Ele disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Deus levanta Gideão para ouvir a sua palavra, para andar pela sua palavra, e diz: bem, já que eu estou aqui mesmo com você, derrota esses midianitas, e derrota como se eles fossem um homem só. Já que Deus está com você,
Vai nessa tua força e derrota isso aí, porque isso é nada perto do poder do Todo-Poderoso, daquele que nos salvou, daquele que nos libertou, daquele que vive, daquele que reina. Vai nessa tua força, porque Ele nos enviou. A coragem que Gideão precisava não era para a batalha, era para ouvir e obedecer. A coragem que Gideão precisava era para ser um homem de Deus. Essa coragem que precisamos para levantar todos os dias dizendo: eu sou um vencedor em Cristo Jesus, o meu Salvador. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Pode vir, pastor Samuel. Em Cristo Jesus, o Salvador. Não tenha medo dos dias maus, queridos. Nós sobrevivemos. Não tenha medo da notícia que está aí. Cadê a vó Ana? Não tenha medo, vó Ana. Não tenha medo. O Senhor Jesus levou sobre Ele essa enfermidade e queimou esse câncer. Não tenha medo. Vai nessa tua força e vence esse câncer. Vai nessa tua força e vence o que você precisa vencer, porque Ele te fez assim. Eu pedi para o pastor Samuel ministrar essa música antiga, mas que é aquilo que eu quero dizer para você hoje. O que Deus colocou nas nossas mãos, queridos, Ele colocou porque Ele vai fazer através do meio de você. Não é porque eu sou capaz, é porque Ele já venceu. Coloque-se em pé. Eu gostaria que você colocasse diante dEle agora, se colocasse diante dEle, não com um lamento, mas com uma oração de certeza de quem você é e o que Ele vai fazer. E que você não esqueça jamais de glorificá-lo na sua vitória, porque dele é a vitória, porque a guerra também é dele. Não receba a tua conquista fora do arraial dos santos. Não receba a tua conquista sozinho. Celebre. Celebre com a tua família, com a tua casa, com a tua igreja, com a tua célula. Tenha uma palavra de vida para os teus filhos, para a tua esposa, na tua casa, no teu trabalho. Testemunho daquilo que o Senhor é na tua vida. Por mais que as pessoas possam olhar as circunstâncias e dizer: mas a tua vida está desse jeito. Você diz: mas o meu Redentor vive, Ele me deu uma missão e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Não interessa aquilo que eu e você achávamos que era. Interessa o que Ele é em nós. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Você está entendendo? E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar
sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o som